Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Você quer que verdadeiramente o seu vizinho seja liberto? Você quer que verdadeiramente a sua casa passe por uma transformação? Faça um convite. Louvado seja Deus, fale de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Verdadeiramente foi uma luta para estar aqui. Os Ubers cancelando. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu vou estar orando ao Senhor. Eu sei que o servo do Senhor orou por mim nesta noite. Mas eu te peço, Jesus, que o Senhor venha falar com a tua igreja. Não o que eu tenho para falar, mas que o Senhor venha me usar, meu Pai, como teu vaso. Eis-me aqui, Senhor, vaso, meu Pai de barro. Toma a direção de tudo. Meu Deus, nesta palavra, Senhor. Assim como o Senhor falou comigo, que o Senhor possa falar ao coração da tua igreja, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, dando direcionamento ao teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. O tema está, a palavra está em Marcos, versos 4, capítulo 4, versos 35. Eu sei que hoje é culto de libertação, mas logo após essa palavra também vem falando sobre um endemoniado Gazareno. Mas eu vou começar por esta palavra aqui, que me chamou a atenção. A tempestade apaziguada. Louvado seja Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se um grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E apertaram-o, dizendo-lhe: mestre, não te dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse-lhe ao mar: cate, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Louvado seja o nome santo do Senhor. Versos 41. E sentiram grande temor, diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja o nome santo do Senhor. O que me chama a atenção nessa palavra é que o Jesus está sendo o centro dessa palavra. Jesus, ele apazigua a tempestade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não sei qual é a tempestade ao qual você está enfrentando, o que você está passando, qual é as aflições ao qual você tem enfrentado, as dificuldades ao qual a sua casa enfrenta nos tempos de hoje. Mas a palavra de Deus vai nos dizer, antes de Jesus chegar com seus discípulos para passarem para outro lado, louvado seja Deus, a palavra de Deus vai dizer que Jesus sai para pregar a palavra. E a multidão cerca e prega sobre a lei da semeadura, a semente, o grão de mostarda, e sai com os discípulos para pregar a palavra. E o discípulo o tempo todo estava com Jesus, caminhando e pregando a palavra. Mas chega um certo momento que Jesus, ele chama os seus discípulos e diz: passemos para o outro lado. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o que me chama a atenção também é que Jesus, ele não chama a multidão para entrar no barco, mas ele chama somente discípulo para entrar no barco. Jesus, ele não chama a multidão para entrar no barco. Jesus só chama quem é discípulo para entrar no barco. E os discípulos vão enfrentar, às vezes vão passar por fogo, vão passar por mar revolto, o mar vai vir água sobre o barco vai querer afundar, porque esse é o chamado do discípulo de
vento vai soprar ao contrário, o mar vai ficar revolto, louvado seja Deus. Mas Jesus o tempo todo estava ali na proa do barco com o discípulo. Mas o discípulo ele não quis incomodar o mestre por aquele momento. Eu creio que naquele momento eles tentaram resolver das suas formas. Pegaram até talvez um balde, tentaram resolver, porque eles também entendiam sobre pesca, eles sabiam o que estavam fazendo. Eles já tinham passado por outros temporais, porque eles eram pescadores. Eles entendiam do mar, eles sabiam que havia tempos que realmente ia acontecer essas coisas. Mas naquele momento eu acho que os discípulos tentaram resolver da sua forma. Pegaram talvez um balde e tentaram com suas forças girar a água que estava entrando sobre o barco. E quando eles viram que as forças dele não podiam mais, eles se lembraram que Jesus estava na proa do barco. Mas Jesus ele não quer que eu e você só lembre dele quando eu e você vê que as suas forças já não cabem mais. Porque Jesus ele caminhou com os discípulos durante o dia. Ali os discípulos eles talvez se sentiram cansados porque caminharam, percorreram pregando o evangelho. E quantas vezes acontece isso na minha e na tua vida? Muitas das vezes nós saímos para fazer a obra, um culto em um lar, e nós somos bombardeados espiritualmente. Muitas das vezes nós nos sentimos cansados, com os braços já desfalecendo, mas Jesus ainda continua na proa do nosso barco. Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Nada acontece sem o poder do nome de Jesus. O nome de Jesus ele é poderoso para libertar, para transformar, para alcançar vidas, para fazer um sobrenatural. Jesus ainda continua sendo o centro. Em textos e contexto bíblico nos mostra que o Senhor Jesus ele nunca chega na hora errada. E muitas das vezes nós achamos que Jesus está chegando na hora errada. Louvado seja Deus. Mas se ele prometeu algo sobre a tua vida, ele é fiel para cumprir. Louvado seja Deus. Eu estava lembrando de um texto de Marta e Maria. Eu sei que não tem a ver com o tema que eu estou falando nesse momento. E Jesus disse assim: essa enfermidade não é para a morte, mas para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Mas Lázaro veio a falecer. Talvez Marta e Maria criaram aquela expectativa, não, mas Jesus, o Senhor, o Mestre, disse que não é para a morte. E criaram esperança que Lázaro não ia falecer, mas veio falecer. E ela diz, e quando Jesus chega ali na frente do sepulcro, mas se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus chegou na hora certa. Jesus ele não vai atender o meu, teu chamado como eu e você quer. E muitas das vezes nós queremos como a gente quer. A hora que a gente quer, que a gente faz que Jesus faça em nossas vidas. Mas em textos e contextos ele nos mostra o teu poder e o sobrenatural. Quando tudo está dizendo que não, quando tudo está no nosso limite, Jesus chega e muda todo o cenário de nossas vidas. Jesus ele mudou o cenário da viúva de Naim. Quando ela pensava que estava enterrando seu único filho, ele chega lá, muda toda a história daquela mulher. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus entra na cova com Daniel ali, louvado seja Deus, nas suas limitações humanas, indo sendo levado à cova. Quando tudo estava dizendo que não, foi o momento que Jesus se apresentou, aleluia, e fechou a boca do leão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam indo para a fornalha, estava tudo dizendo que não, agora
de nossas vidas. E para chegar aqui no capítulo 5, vai dizer que eles estavam indo em direção à terra de Gadara. O barco estava indo em direção à terra de Gadara. Onde é Gadara? Aonde estava aquele endemoniado, aonde o povo já não acreditava mais, sendo amarrado por grilhões. Nem grilhões o sustentava, porque ele ali quebrava, rompia, mas por amor a uma alma. Muitas das vezes você está passando por luta e por temporal, por tempestade, sem entender, porque você está orando por alguém, porque você está indo em direção à terra de Gadara. E muitas das vezes, você indo em direção à terra de Gadara, você vai passar por temporais, o vento vai ficar revolto, o mar vai soprar ao contrário, mas vai acontecer uma verdadeira libertação, porque quando você pisar na terra de Gadara, os demônios, os espíritos malignos vão saber reconhecer Jesus na tua vida e vão saber que Jesus chegou para libertar, para salvar, e que a vida não vai ser mais a mesma, e que a vida vai ser transformada, e que a vida vai ser alcançada pelo poder do nome de Jesus, que vai haver transformação naquela vida, como houve transformação na vida do endemoniado Gadareno. Eu confesso que eu tenho várias experiências com Jesus, e uma das maiores experiências que eu tive com ele foi sobre isso. Falando hoje sobre o endemoniado Gadareno, me faz lembrar que um certo dia, como disse aqui, que dia como hoje, um dia que a gente saiu para trabalhar, chegou em casa, estamos aqui no culto à noite, mas de repente algo sobrevém contra nossas vidas, uma notícia, um telefonema, alguém aconteceu tal coisa, mas o nosso dia não havia sinais de temporais, o dia estava perfeito, ensolarado como estava no dia dos discípulos, e Jesus não havia sinais de temporal. O sol estava lindo, porque se Jesus estava ali ensinando a multidão, é porque o dia estava ensolarado. Mas de repente tudo mudou. E é isso que acontece em nossas vidas. De repente tudo muda. E um dia, eu na minha casa, minha filha foi tomada por um espírito maligno de loucura. Um dia, uma menina que estava perfeita, das suas faculdades mentais perfeitas, mas um dia aconteceu dela estar endemoniada, perturbada. E ali eu sem entender aquele conflito, Jesus, eu estou na tua casa te servindo, Senhor, que ataque é esse? O que é isso? E eu levando ela para a igreja e algumas pessoas não entendendo, mas por que essa menina está nessa situação? A mãe não é pastora, a mãe não é serva, não sei por que a menina está endemoniada ou está perturbada. E ali, quando eu me vi com a minha filha no carro da SAMU, entrando naquele médico de louco, eu fechei os olhos e eu disse: Jesus, o que está acontecendo? Eu estou me sentindo assim, Senhor, sem força neste momento. Mas me traga a resposta, Senhor, o que está acontecendo. E ali o Senhor Jesus estava o tempo todo comigo, o tempo todo. Até a médica da SAMU já chegou na minha residência com as mãos levantadas, porque ela disse que saiu da sua casa dizendo: Senhor, que o Senhor me direcione a casa certa para eu chegar, porque eu quero ir para libertar. Hoje eu quero ir para libertar. Louvado seja Deus. Hoje eu não vou como enfermeira, mas eu vou como a tua serva. Que o Senhor me leve para uma casa que esteja necessitando de libertação. E no momento, naquele dia, no dia que eu não esperava, era a minha casa que estava precisando. Era a minha filha que estava precisando de um socorro espiritual. E naquele momento, eu passei por esse processo todo com ela. E foi por dias. E eu clamando. E quando eu peguei, disse: eu vou fechar minhas portas, eu vou clamar ao Jesus, só vai ser eu e ele. E Jesus vai entrar com a providência na cura mental da minha filha. Muitos conselhos eu recebi, dizendo: não, mas talvez Deus está causando uma situação para que você receba o benefício da sua filha. Eu não aceitei essa palavra. Eu aceitei o que ele me prometeu. Que ela ia para o altar, ela ia casar, ela era uma levita do Senhor.
Eu não aceitei essa palavra. Eu não quero benefício, Jesus. Eu não quero dinheiro nenhum. Dinheiro nenhum me vale sem a saúde da minha filha. Eu quero as suas promessas sobre a vida dela. E ali ele ouviu as minhas orações. Um certo dia, quando eu estava em casa, um pastor de lá de 7 de abril me chamou para ministrar na palavra. E ali eu falei: sim, pastor, qual é o tema? Qual é o culto? Hoje é o quê? Libertação, minha amada. Eu disse: libertação, Senhor. Minha filha está extremamente endemoniada dentro de casa. Libertação que eu vou pregar para o teu povo. Ele falou: você vai pregar sobre o endemoniado das areias. Enquanto você estiver no meu altar, eu vou passar pela tua casa. Eu vou curar a faculdade mental da tua filha. Eu vou restaurar a saúde desta menina. E você verá a minha glória. E naquele momento, quando eu fui ministrar a palavra, voltei para casa. A menina estava há dias sem dormir. Eu estava dormindo. Eu perguntei ao irmão dela: cadê sua irmã? Ele está dormindo. Eu disse: glória a Deus, deixa dormir. Quando foi no outro dia pela manhã, ela veio com uma bandeja de café da manhã, fez um café para mim, com a mente totalmente restaurada. Glória a Deus. Eu me deu um café, louvado seja Deus. E quantas famílias estão passando por conflitos desta maneira, estão passando por aflições, diagnóstico médico, pessoas que dançam a palavra, e nós temos que saber qual é a arma exata que nós vamos lutar. Você está lutando com a arma terrena ou você está lutando com a arma espiritual? Porque tem coisas que vai ser, se trata da terra, mas tem coisa que só o céu pode fazer por você. Você tem confiado mais na terra ou mais no céu? E quem você tem botado como centro da tua vida? Aqui diz que Jesus é o centro. Ele é o centro de tudo. Ele é o libertador. Se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, vós sereis livres. Louvado seja Deus. Só quem tem o poder de libertar e de salvar é Jesus. Só quem tem o poder de expulsar demônio é só o nome de Jesus. Sem o nome de Jesus, sem a sua presença, nós não podemos nada. E sem Ele, nada nós podemos fazer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que Jesus venha a ser o centro da minha e da tua vida. Mas também, como Jesus, sendo Filho de Deus, o próprio Deus na terra, não leve qualquer pessoa para dentro do seu barco. Quem você está levando para dentro do seu barco? Quem você está levando contigo? Muitas das vezes Jesus selecionou as pessoas para entrarem no barco. Ele escolheu o discípulo. Ele não chamou a multidão, porque muitas das vezes, no meio da multidão, vai haver os fariseus. Talvez se ele entrar no barco, vai querer logo que o barco afunde. E não vai querer, talvez, mande você se lançar no meio das águas. E Jesus, sendo o próprio Deus, entendendo tudo, Ele só chama para dentro do barco quem é discípulo. Que Ele sabe que vai suportar. Que Ele sabe que vai conseguir chegar do outro lado. E se Jesus está chamando você para o outro lado, Ele não chama só você, Ele chama você e a sua casa e toda a sua família. Você não vai chegar do outro lado sozinho. Você vai chegar com a tua família, com as promessas de Deus, e você vai chegar com libertação. E quando você chegar à terra de Gadara, o inimigo ele vai bater continência e vai sair correndo, porque ele sabe quem está na frente. Glória a Deus. Quem é o centro da tua vida? O centro da palavra tem que ser Jesus. Ponha Jesus na frente, na palma do teu coração, a palavra dele. Ele vai te guiar, ele vai te ajudar, ele vai chegar com libertação sobre a tua casa, salvação, porque você também é filho de Abraão. Louvado seja Deus. Assim como ele foi com Zaqueu, ele chegou com libertação e salvação. Em textos e contextos, Jesus chega para transformar. E aonde Jesus chega, nada permanece do mesmo jeito, pois alguma coisa acontece. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu louvo ao Senhor por todas as coisas. Eu confesso, amados, que eu estou muito feliz, muito feliz. Eu estava orando, eu sei, pastor,
eu estava orando pela minha vida sentimental há muito tempo. E eu estava apresentando ao Senhor. E eu falei ao Senhor um detalhe: Senhor, eu apresento a Ti a minha vida sentimental. Eu apresento a Ti, meu Pai, e eu quero meu esposo dessa forma, Senhor. Que ele seja assim, dessa forma eu apresento a Ti. Eu nunca orei ao Senhor pela minha vida sentimental, mas algo está me impulsionando para eu orar pela minha vida sentimental. E eu sei que é o Senhor, porque eu dizia ao Senhor que eu não queria mais. E eu sei que é o Teu tempo, porque eu sei respeitar o Teu tempo, Senhor. E ali eu orei pela minha vida sentimental. Para a glória de Deus, eu estou muito feliz, porque Deus me apresentou meu esposo. Glória a Deus. Porque há pouco tempo, um pouquinho mais de tempo, eu vou estar casada para a glória do Senhor. Glória a Deus. Maravilha. E Deus fez conforme eu tinha apresentado a Ele, conforme. E quando Ele me apresentou meu esposo, meu futuro esposo, Ele falou: ex-mulher, aí está o seu marido. E quando Ele me viu também: ei, homem, aí está a sua esposa, Maria Chúlia. Porque quando o homem e uma mulher, ele deposita a sua confiança total no Senhor, é Deus que direciona a vida espiritual em todas as áreas da vida deste homem e desta mulher. Não se precipite. Não queira resolver as coisas do seu jeito. Não queira tirar a água que está entrando no barco da sua maneira, que você não vai conseguir. Chame Jesus para o centro antes mesmo do tempo fechar. Invoque o nome dele, de Jesus. O tempo está ficando ruim. Fechou o tempo, Jesus. Olha, está ficando escuro. O céu está ficando escuro. Chega aqui, Jesus. Resolve isso aí, Jesus. Toma a frente dessa peleja. E Jesus vai te dar uma direção certa. E tudo vai acontecer muito bem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu sei que eu cheguei um pouco atrasada, mas que o Senhor possa ter falado aos nossos corações, como falou meu coração. E Deus tem grandes promessas sobre esta igreja, sobre a vida do pastor, da pastora, sobre este lugar. Esta igreja vai encher mesmo de almas. O nome do Senhor vai ser glorificado. A vida de cada um de vocês vai ser transformada. Creia, não perca a esperança. Pode passar 5 anos, Deus irá cumprir com a sua promessa. Deus irá cumprir com a sua promessa sobre a tua vida. Eu olho para você e eu vejo grande obra do Senhor na tua vida. Deus diz assim: espere, confie em mim, porque eu tenho que ser o centro da tua vida. Louvado seja Deus. Eu vou te dar a direção certa, filha minha. Não se precipite. Porque grande é a obra que eu tenho contigo. Lá eu sou de raço. Grande as promessas que eu tenho para a tua vida. Em todas as áreas. Lá Yeshua, você está me entendendo. Principalmente nesta área, filha minha. Eu tenho honra para ti. Eu tenho uma alegria para o teu coração. Lá Yeshua de raço. Porque muitas das vezes o homem olha para a tua aparência, mas eu conheço o mais profundo da tua alma, que grita, Yeshua, que chora, Yeshua, que entrega para mim, Yeshua de raço. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Pai. Eu passei com você em todos os momentos difíceis, Yeshua, que ninguém passou contigo e eu estava contigo. Eu estava do teu lado, Yeshua, te sustentando quando você pensou muitas das vezes em desistir de parar. Eu que te segurei com as minhas mãos fortes, Yeshua, e disse: não se preocupe, tudo irá ficar bem. Louvado seja o nome santo do Senhor. E assim, até aqui me ajudou o Senhor. E que Deus continue vos abençoando poderosamente, em nome de Jesus.